Olá, amigos! É com muita alegria, sobretudo com muito prazer, que iniciamos o programa Cristo em Família, o povo de Deus. Eu sou Cláudio Fernandes e hoje é quinta-feira, dia 6 de novembro de 2014. E com a alegria de Jesus ressuscitado em nossa vida, iniciamos invocando a Santíssima Trindade, dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A partir desse momento, estamos sob a luz do Divino Espírito Santo para falarmos um pouco da palavra de Nosso Senhor, sempre com a intenção de que essa palavra não somente seja ouvida, mas ouvida e refletida. Vamos aproveitar bem esse momento, porque você vai ouvir falar de amor. É tão difícil encontrar-se tempo para ouvir falar desse amor de Deus, que é o nosso Pai, do amor de Deus Filho, nosso irmão. Que o Espírito Santo, ele vem nos iluminar para aprofundarmos na palavra e nos conscientizar que somente ouvindo a palavra de Deus teremos força para combater tudo o que for do mal. Esse mal que rodeia a nossa vida, esse mal que quer destruir. Portanto, sejamos conscientes de que somente pela palavra teremos essa força. Hoje, dia 6 de novembro de 2014, e nós continuamos aqui no litoral do Paraná, eu, Adriana, estamos aqui, acho que hoje é o último dia nosso aqui, amanhã estaremos regressando para Curitiba, voltando para Curitiba e posteriormente para Minas. E vamos aproveitando esse cenário maravilhoso. Hoje, ao contrário da semana passada, estávamos frente ao mar, sol muito bonito. Hoje amanheceu chovendo aqui no Pontal do Paraná. E agora está começando a cair uma garoa. Mas eu quis fazer esse programa. Vai ser até um programa bem rápido, porque a gente tem pouca coisa preparada para hoje, mas eu quis fazer esse programa hoje principalmente para agradecer as visualizações da semana passada. Eu tinha até reclamado que estava caindo muito as visualizações, mas graças a Deus, pela força da palavra de Deus, essas visualizações começaram a subir. Então, desde o primeiro até o último programa, acho que o 9º que nós fizemos, todos os programas tiveram visualizações. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês que nos prestigiam. Eu queria falar um pouco aqui do Pontal. O Pontal do Paraná é uma região que eu não conhecia, litoral sul, né? Litoral da região sul, litoral do Paraná. Cidade do Pontal do Paraná, cidade com 20 e poucos mil habitantes. No censo de 2010, 20 mil habitantes. De 2010 para cá, 4 anos. Vamos fazer uma projeçãozinha boba aqui, mais 22 mil habitantes, 2.500 habitantes. E é uma cidade, curiosamente, que até o último censo tinha mais mulher do que homem na cidade. Então, o censo é uma notícia um pouco diferente. Mas eu tive dando uma pesquisada aí, a maioria das cidades por aí tem mais mulheres do que homens. São pouca diferença, mas há mais mulheres que homens. Interessante isso. E a repercussão que teve no nosso programa a semana passada, recebi até alguns e-mails e acho que 3 deles, a Adriana me diz aqui,
três deles falando sobre a leitura, né, do versículo que a gente fez o programa. Então eu falei sobre Eclesiástico 33:19. O nosso programa ele tem um direcionamento assim para a família. Então, o Eclesiástico é um livro sapiencial da Bíblia, um dos livros de sabedoria da Bíblia, um livro que traz ensinamentos, instrução para uma vida em família, em sociedade, uma vida em comunidade. E nesse capítulo 33, versículo 19, Eclesiástico, inspirado por Deus, escreveu o seguinte, abre aspas, ouçam-me, chefes do povo, presidentes da Assembleia, como governar a família. Enquanto viver, não dê poderes sobre você a sua mulher, filho, irmão ou amigo. Parei por aí a semana passada, mas a leitura continua. Não dê seus bens a outros, para depois não se arrepender e ter que pedi-los de volta. Enquanto viver, não se entregue ao poder de ninguém. Fecha aspas. Então eu recebi alguns e-mails e até me falaram, pessoas até próximas a mim, me disseram o seguinte, ô Cláudio, mas isso é antigamente. Então eu respondi os e-mails, eu não vou declarar o nome porque eu não posso fazer isso sem autorização, mas eu respondi os e-mails das pessoas e falei com as pessoas próximas a mim aí, que a palavra de Deus é uma palavra de vida eterna. Deus não escreveu a Bíblia para um determinado tempo, um determinado ciclo temporário. Ele escreveu a Bíblia, ela é escrita para todo um tempo, para a vida eterna. O grande problema é que seguir a Bíblia, seguir o ensinamento bíblico é muito difícil, porque é um ensinamento reto e nós não somos retos. Então essas pessoas deveriam se preocupar mais em observar os ensinamentos do que contestá-los. E contestar, acho que é um negócio bem... contestar a palavra de Deus acaba sendo um pecado muito grande. Então vale mais a pena tentar tomar aquilo como ensinamento e principalmente passar para a família. Na Bíblia da Pastoral, tem isso. A Bíblia da Pastoral eu gosto de usá-la pelo fácil entendimento, pela fácil tradução. A tradução dela é muito acessível. Então tem palavras mais fáceis de se entender. Esse ensinamento ele vem diretamente para a família, como governar a família. Bíblias com outras traduções tem outras palavras, o sentido é o mesmo, apenas usa outras palavras. E na Bíblia da Pastoral é dito como governar a família. Enquanto viver, então Deus fala diretamente com o chefe da família. Enquanto viver, não dê direito sobre você a mulher, filho, irmão ou amigo. Não dê seus bens aos outros, para depois não se arrepender e ter que pedi-los de volta. Enquanto viver, não se entregue ao poder de ninguém. Então, eu fiz esse programa semana passada, falando sobre isso e recebi algumas contestações. Então, gente, infelizmente ou felizmente, é assim que tem que funcionar. E se a família atravessa um momento muito ruim hoje, um momento de decadência muito grande, é exatamente pela falta de observância nos ensinamentos. Eu lembro-me que na minha juventude, na minha infância, adolescência, juventude, adulto, em casa sempre teve esse dilema, não dilema, mas sempre teve esse regime. O que meu pai falava naquela época?
Da porta para fora eu não quero nem saber, mas da porta para dentro quem manda sou eu. Aqui tem que andar as coisas do jeito que eu quero. Quer dizer, a gente, eu e meus irmãos, nascemos infância, adolescência, juventude embaixo disso. Foi ruim? Era meio desconfortável na época, mas filho é filho, criança não sabe de nada, quem sabe são os pais. E hoje em dia foi ruim? Foi ruim sim, mas hoje a gente vê que aquilo foi muito bom. Então é muito difícil implantar isso hoje, por quê? Porque nós não temos sabedoria para isso. Precisamos nos empenharmos mais na palavra de Deus e trazer o máximo que puder Jesus para dentro de casa, trazer Deus para dentro de casa. Então, tipo assim, ele tratava a gente dessa forma, isso é um ensinamento bíblico. Ele nunca foi um leitor, o meu pai, de Bíblia, nunca, mas tem ensinamento. O próprio Eclesiástico diz que a sabedoria ela é passada de pais para filhos, para todos os descendentes. Então, aquele que quiser se espelhar mais dos ensinamentos bíblicos tem que ouvir mais os pais, os filhos, tem que ouvir mais os pais. Se os pais não têm esse ensinamento todo para passar, bíblico, a sabedoria ele vai ter. Essa sabedoria vem de pai para filho. Mesmo sem ler a Bíblia, a pessoa tem sabedoria para isso. Que o Eclesiástico, inspirado por Deus, diz que ela é passada por todos os descendentes, para todos os descendentes. Então, uma outra coisa que meu pai falava muito, desde o tempo de criança, quando a gente queria levar amigo para fazer trabalho em casa, a gente ficava até meio chateado porque era assim, pode trazer, vai vir fulano, Beltrano e Ciclano fazer trabalho em casa. Aí meu pai imediatamente perguntava para minha mãe: você conhece a mãe dos meninos? O pai dos meninos? De quem é essa família? A gente ficava até meio assim chateado, mas olha o ensinamento que o Eclesiástico passa pra gente. Não introduza qualquer pessoa na sua casa. Então, isso é leitura do Eclesiástico, lá no capítulo 11, versículo 29. Eclesiástico 11, versículo 29. Não introduza qualquer pessoa na sua casa, porque a gente não sabe quem a gente está colocando dentro de casa. Então, são muitas pessoas que têm muita maldade. Então, e meu pai falava isso, a gente ficava meio assim, tal, e até na adolescência, com relação a amigos de trabalho, amigos de escola, adolescência já grande, a gente é grande com 17, 18 anos, 19 anos, 20 anos. Quem é fulano? Eu conheço? Então tinha essas perguntas. Hoje em dia nós somos incapazes de falar isso com nossos filhos. Por quê? Porque não foram criados dessa forma, mas o mundo hoje é outro. Por que o mundo é outro? É que a gente deixou de colocar Deus dentro da nossa família, ensinamentos de Deus dentro da nossa família. Nós, que eu digo a nossa geração, eu também, não é dizer que eu até tentei fazer isso na minha casa, mas não consegui, né? Por falta de empenho mesmo, de garra, em querer criar sobre as orientações divinas. Mas é uma falha que todos nós temos, e é por isso que a família hoje é uma instituição em decadência, uma instituição em falência, infelizmente falando. É isso que acontece. Mas então, agora você fala assim, mas a Bíblia não é uma receita de bolo, não é para você ler aquilo e fazer aquilo, mas ela dá orientações de como se deve, é um perfil que dá segurança, vamos dizer assim, é um perfil que dá segurança. Tem dúvidas? Vai até a Bíblia, porque é um livro que ensina até como se portar numa mesa. O próprio livro do Eclesiástico, não lembro o capítulo agora, mas diz como se portar numa mesa. Ao se sentar numa mesa, não fique olhando para o alimento. Então é interessantíssima a Bíblia. Muito bem lembro o Papa Bento XVI, quando ele disse que somente com a família e os jovens, ambos evangelizados, poderiam salvar o mundo de tanta crueldade. Então,
É uma sabedoria que ele traz isso porque ele vê o mundo do jeito que está somente com Deus para salvar essas coisas que andam acontecendo no mundo. E nós temos que acreditar nisso, temos que ter fé. O Papa Bento XVI, um dos homens mais inteligentes do mundo, hoje Papa Emérito, e com certeza temos que ter fé nessas coisas que ele diz. Eu tinha separado aqui uma coisa também, até respondendo aos e-mails que me mandaram e as pessoas que me contestaram dizendo que essas coisas são palavras que é coisa para aquele tempo. No Evangelho, uma dessas pessoas falou para mim assim, Cláudio, mas isso é Antigo Testamento e tal. Então eu encontrei também Lucas 21, 33. O que diz o Lucas 21, 33? Que Jesus deu um ensinamento: desaparecerão o céu e a terra, mas as minhas palavras não desaparecerão. Ou seja, palavras de Deus, palavras de vida eterna. Então não adianta querer contestar a Bíblia. A Bíblia é um livro que tem, não lembro agora, mas são muitos capítulos, muitos livros, muitos versículos, e não traz nenhuma, esqueci a palavra também, mas não tem, como que é? Não tem, esqueci a palavra, contradição, não tem, momento nenhum tem contradição. Então assim, desaparecerão o céu e a terra, mas as minhas palavras não desaparecerão. Palavras de vida eterna. Tudo que está escrito na Bíblia é a história de um povo, é a história da libertação de um povo. Então, são ensinamentos para uma vida em comunidade, em sociedade. Outra coisa assim, os filhos são os maiores imitadores dos pais. Portanto, temos que ter muito cuidado na criação da nossa família, observarmos bem. E hoje em dia, o povo em geral se preocupam muito com o ganho do dinheiro, e deixam passar Jesus. Nada contra o ganho do dinheiro, mas não vamos deixar a parte espiritual de lado. Vamos procurar uma igreja, ou seja, a católica, a qual eu frequento a católica, mas tem gente que frequenta o culto, ou o centro. O importante é a pessoa ter fé em Deus. Isso é mais importante em Jesus Cristo, o maior nome de todos os tempos. É aquele em que a gente deposita a nossa fé, que a gente vai buscar mesmo no momento da aflição. Então nós temos que ter fé e correr atrás. Não vamos deixar para a última hora não, porque depois as coisas ficam mais difíceis. Muito bem, gente. Eu vou até meio rouco, estou pegando essa garoa aqui, eu vou até finalizar agora. E a partir da semana que vem, talvez já em Minas. Eu gostaria de terminar isso aqui, eu vou dar novamente uma girada na câmera para vocês, vou mostrar para vocês a beleza aqui desse lugar. Por exemplo, aqui nós estamos, o mar está aqui, estamos aqui a uns 80 metros do mar, aqui. E para frente aqui, vou girar a câmera para lá também, estamos a uns 100 metros de uma floresta, não é uma floresta, é uma floresta que está sendo urbanizada, vamos dizer assim. Então tem o mar para cá e a floresta para lá. Aí eu vou dar uma girada na câmera, vocês vão ver que bacana. E outra, deixar uma dica para vocês. Assim que puderem, frequentem o litoral do Paraná. Escolham bem assim a época, porque é muito frio. Curitiba é uma cidade muito fria, muito gelada. Nós estivemos lá, já passei algumas vezes lá, época de frio. Meu Deus do céu, é muito frio. É tipo, a última vez que eu estive lá foi 6 graus. A sensação térmica de 6 graus negativos. Nós estávamos na Serra da Graciosa, um evento que teve lá, mas e começou a garoar e deu uma sensação térmica de -6. Então é muito frio mesmo. Então escolham bem a época e venham. O verão tivemos aqui a semana inteira, sol maravilhoso. Desde segunda-feira passada nós estamos aqui, desde o dia 25, hoje é 6. Desde o dia 26 nós estamos aqui.
Então pegamos o sol a semana inteira, tô até meio queimado, não sei se dá pra perceber, tô muito queimado, a gente tá queimadaço, ela é branca, até pele branca, e tá bem morena mesmo. E hoje amanhã está chovendo, tá começando a garoar. Eu vou dar uma girada pra você ver o vento que tá balançando bem as árvores aqui. Então até quinta-feira que vem, se Deus assim permitir. E vamos dar uma girada aqui na câmera para vocês verem que bacana que é isso aqui. Com licença. Aqui é a árvore que nós estamos embaixo. Estamos embaixo dessa coqueira, uma palmeira grandona. Ali na frente, ó. Tem bastante verde. Bastante verde aqui. Então o mar tá aqui, ó, uns 80 metros. Não vai dar pra ver. Dá pra ver assim a orla lá embaixo, o pessoal passando de carro e tal. E aqui, ó, fazendo a rua aqui, ó. A rua aqui ela não tem calçamento. Lá embaixo acho que não vai dar pra ver, mas já é a floresta. A floresta que está sendo desmatada. Mas é um lugar muito bacana mesmo. Durante nossa conversa aqui, acho que deu para ouvir o piado dos pássaros. Fica assim o dia inteiro assim. Então minha gente, muito obrigado pela audiência de vocês, pela paciência. E até a próxima quinta, se Deus assim permitir. A palavra de hoje nos propõe a educarmos a nossa família com mais a presença de Jesus Cristo dentro dela. Portanto, vamos à obra. Até lá, gente!